início oficialmente ao nosso seminário e para isso nós vamos começar com um painel Onde estamos e para onde vamos? A sociedade brasileira, as forças políticas pós-2024 e o processo de decisão do voto. Para mediar esse painel, eu convido a nossa vice-presidente de Relações Institucionais e membro fundadora do CAMP, Cila Schumann. E também os participantes, o professor Gabriel Rossi, que é sociólogo e professor da ESPM, Renato Dorgan, membro fundador do CAMP, Lula Guimarães, conselheiro consultivo e membro fundador do CAMP, e também Kleber Devinu, associado do CAMP. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos, muito reconfortante ver tantos colegas juntos aqui e tantas pessoas que vão vir a ser colegas, eu imagino. Sejam todos bem-vindos, e aos nossos painelistas aqui, tenho certeza o tema é bastante desafiador, mas eu acho que com esse grupo de painelistas aqui a gente vai conseguir ter muitos insights. Eu queria começar pelo professor Gabriel Rossi, primeiro agradecendo aí de novo a SPM, né, por nos abrigar, mas já que a gente está falando de onde nós estamos, eu queria começar pelo tema que me parece que é central hoje quando a gente fala de política, que é o da polarização, né? A gente vive aí, né, eu costumo dizer que polarização não é uma questão de campanha. Na campanha, de fato, a polarização é até bem-vinda, né? Porque é parte da campanha você decidir entre um projeto e outro. O problema da nossa sociedade é que a gente não está conseguindo voltar da polarização pós-eleição. Então, eu queria lhe ouvir um pouco sobre isso, professor. Cila, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo aqui hoje. É um prazer, uma honra trocar um pouquinho, né? Falar um bocadinho do que eu acredito e estudo. A polarização é algo presente, intrínseco na cultura não só do Brasil hoje, em várias sociedades democráticas. A professora Denilde, inclusive, fala de polarização afetiva, né? Que o outro lado é odiado, o outro lado a gente não quer nem ver. E isso, infelizmente, começa a estar, inclusive, nas famílias, né? Agora, o tema é recorrente, ele não vai embora tão cedo. Há várias questões para isso. Tem uma questão conjuntural mundial, né? Aquele acordo democrático do fim da Segunda Guerra parece mostrar cansaço. E a gente tem conjunturas de mudança em todo o mundo. Tem sim uma questão que é muito pouco falada, inclusive no Brasil, que é a institucional. Nós, em 30 anos, professora Cila, você que falou isso, né? A gente teve 2 presidentes empichados, um preso e o outro a gente não sabe. Como a gente pode pedir normalidade ao público se o nosso sistema não mostra essa normalidade também? E há uma questão tecnológica que salta aos olhos para quem pensa comunicação, né? E no meu caso também sociedade, como sociólogo. A infraestrutura das redes beneficia a polarização também. E a gente vive em bolha. E é uma bolha muito diferente do passado. O ser humano sempre viveu em bolhas, né? Mas agora o negócio ficou bastante complexo. E por fim, uma questão geracional também, que ainda não me parece falada o suficiente. A gente tem um jovem brasileiro, e o Renato sabe disso, porque faz muita pesquisa etária, né? O jovem brasileiro vem redefinindo um pouquinho como a gente consome política, que tem um aspecto de entretenimento, é verdade, né? Não quer a política institucional, aquela coisa que dita a regra. E como que a gente vai se adaptar a esses novos tempos? Me parece seguro afirmar, talvez, que é uma questão etária muito mais forte no voto hoje, não só no voto, mas no consumo da política mesmo, de forma geral. Então a polarização, eu acho que é um tema que tem que ser discutido. A gente enfrenta, e foi meu objetivo aqui,
de alguma forma, desafios que não vão embora tão cedo. Só que o nosso papel é sim disseminar as melhores práticas com toda certeza e fortalecer a democracia. Que a gente vive um momento de... O Fábio está aqui, meu amigo Fábio Gomes. Vivemos um momento de macrotransição na sociologia. Muita coisa está sendo discutida, inclusive a democracia. E a gente não pode ser apocalíptico, achar que vai acabar um dia para o outro, a gente tem que jogar fora isso. Não. Tem que conversar e tentar se acertar. Então, muito obrigado. Foi um prazer enorme falar um pouquinho das minhas observações, né, sobre um tema tão amplo e importante. Obrigada, professor. Meu dileto amigo Lula Guimarães, muito feliz de você estar inteiro aqui. O Lula, para quem não sabe, participou da campanha que eu diria mais efervescente desse ciclo, né, que foi a de São Paulo. A campanha de São Paulo é sempre muito importante por ser a maior cidade do Brasil, mas esse ano ela foi muito fora da curva, né, Lula? Especialmente porque a gente tinha ali uma situação que não buscava um outsider, né, na minha visão. Né? Você tinha uma oposição versus uma situação clássica e de repente apareceu um candidato que bagunçou todo o coreto, cadeiras no chão, graças a Deus. Essas cadeiras são pesadas, né, Bruno? Você colocou aqui de propósito. Mas, Bruno, eu queria te ouvir como é que foi, né, qual foi o papel da comunicação, como que você conseguiu manter a sua estratégia de comunicação numa campanha tão confusa, eu diria, uma campanha tão fora de qualquer precedente democrático e de normalidade. Obrigado, Ciro. Bom dia a todos. Antes de começar a falar, queria só primeiro parabenizar o Bruno Hoffmann por essa iniciativa, porque o CAMP existe por conta do Bruno, que é o nosso presidente e será nosso próximo presidente também. É verdade, apoiadíssimo. Se o Bruno não quiser ser presidente, a gente organizará um golpe para ele ser presidente. A gente já está fazendo uma minuta no golpe, tem vários colegas aqui. E a junta militar será o Bruno. Exatamente. Eu queria parabenizar o Bruno, porque esse é um evento importante. O Bruno conseguiu colocar de pé o CAMP com muito suor, com muita dedicação, e é muito interessante a gente ver, muito prazeroso a gente ver os colegas que fazem campanha. A gente tem que encontrar os colegas todos. Eu estou tendo a satisfação de ver colegas incríveis aqui que participaram comigo das campanhas, a Cá Colonese, que está aqui, o Justino Pereira, que está por aqui também, o Mano, enfim, em nome do Cacá, cumprimento todos os outros do grupo, cumprimento todos os outros profissionais que estiveram juntos nas campanhas de São Paulo, campanhas dos outros estados. Então, é importante essa iniciativa para que a gente consiga, sobretudo, discutir a cada final de campanha, e também durante os períodos não eleitorais, um pouco dessa nossa atividade, que, como foi conversado aqui na abertura, é cercada de uma série de preconceitos, às vezes julgamentos, e que a gente precisa se fortalecer para que o nosso papel como comunicadores, jornalistas, publicitários, pesquisadores, a gente possa se fortalecer nessa categoria, podendo discutir esses temas a cada vez que acontece um seminário desse. Queria cumprimentar vocês, obrigado pelo convite. Kleber, Renatão, professor Gabriel, obrigado por a gente estar juntos aqui nesse painel. E, na verdade, é muito difícil falar sobre comunicação nesse fórum específico com gente tão qualificada, porque todo mundo aqui participou de campanha política, ou lateralmente ou diretamente, conhece o assunto, então é difícil a gente ficar, fazer algum tipo de palestra, fazer um tipo de apresentação, porque não tem ninguém beginner aqui, não tem ninguém que é iniciante. Estamos falando aqui com um time de profissionais que são craques nas suas áreas. Mas, respondendo diretamente a Sila sobre esse desafio que foi a campanha eleitoral desse ano aqui em São Paulo, a gente tem que lembrar que, embora a gente tenha um cenário de polarização, como disse o professor Gabriel, a gente também percebeu, nas eleições municipais esse ano, que a grande polarização política que se tomou conta da eleição de 22, Lula versus Bolsonaro, ela, de alguma maneira, essa polarização não teve um efeito direto em algumas candidaturas, especificamente nas capitais. De cada 3 candidatos apoiados pelo Bolsonaro, 2 não venceram. E vários candidatos apoiados pelo presidente Lula também não venceram.
como aqui em São Paulo, Guilherme Boulos, super apoiado pelo presidente Lula, que teve com bastante afinco presente na campanha, em comícios, em programa de televisão, em apoios, em entrevistas, e Boulos não foi eleito. Então a gente vê que tampouco Ricardo Nunes foi eleito com apoio diretamente do Bolsonaro. Pelo contrário, ele ficou meio escondido na campanha do Ricardo Nunes, porque as pesquisas mostravam que trazer o Bolsonaro como apoiador mais queimava o filme do candidato do que podia potencializar a vitória. Então houve essa polarização nacional de 22, de certa maneira, neste ano foi diluída, porque esses candidatos, com as suas forças políticas, de certa maneira, não foram determinantes para a escolha do voto. Agora, a gente tem aqui em São Paulo, talvez um fenômeno que e é curioso a gente discutir esse fenômeno, porque acho que não tem ninguém aqui. Alguém aqui fez a campanha do Pablo Marçal? Não. Não temos nenhum representante da campanha do Pablo Marçal. Porque, de fato, é uma candidatura tão inusitada e colocada de maneira tão disruptiva na disputa política, que a gente não tem nenhum profissional de marketing político da campanha do Pablo Marçal aqui. Eu até gostaria de convidar, eu tive algum contato nos debates de televisão, nos encontros com alguns dos profissionais da campanha do Pablo Marçal, mas infelizmente não tem nenhum deles aqui, porque de fato ele se coloca como alguém que sequer fazia parte, talvez, do rol de candidatos possíveis dentro da política nacional. E a maneira como qual ele se coloca na campanha traz para a gente uma reflexão bastante interessante. Pablo Marçal conseguiu um voto bolsonarista sendo anti-Bolsonaro, e consegue um voto de muita gente que votou no presidente Lula sendo contra a esquerda e contra o próprio presidente Lula, contra o candidato dele, que é o Guilherme Boulos. E o que representa esse lugar que esse cara se colocou, né? Como é que ele consegue se fortalecer de maneira tão rápida e ser o terceiro colocado muito próximo do segundo do primeiro, no primeiro turno das eleições, conseguindo 1/3 dos votos na capital? Porque, de certa maneira, talvez o cidadão brasileiro, e a gente vem vendo isso acontecendo a cada eleição, tenha uma certa exaustão da polarização, exaustão do debate político, uma certa despolitização que grande parcela da sociedade passou a ter. A gente vê aí que muita gente passou a não discutir mais a política e achar que a política é um assunto tão chato e ao mesmo tempo tão contaminado por forças que ao defender as suas posições acabam tirando o foco da ação verdadeira do papel político que o cidadão pode ter, que causa uma certa desilusão. Então, o Pablo Marçal se apresenta como um cara tão outsider, tão fora da política, que atrai muito rapidamente esse eleitor desesperançoso, e ele é um cara muito talentoso, né? A gente tem que fazer essa ressalva. O Pablo Marçal é alguém sedutor, que tem conhecimento de comunicação, como coach e como alguém que trabalha com conflitos de comunicação e com uma teoria e prática de discurso, de convencimento de pessoas. Ele acaba tendo um discurso também muito convincente, e ele é alguém que tem boa presença, bom domínio de microfone, de palco, de fala, de debate. E isso faz com que essas qualidades dele também ajudem muito ele ter tido a exposição que teve nessa eleição. E acho que é importante a gente, nesse grupo aqui também, discutir, talvez, uma reflexão, como é que esses outsiders aparecem, por que eles aparecem com tanta força, o que o cidadão brasileiro, o que o eleitor pensa agora sobre a política, para que a gente possa, ao fazer análise desses dados e dessas tendências, a gente possa também encontrar os melhores caminhos de comunicação, as melhores ferramentas para poder conversar com o público que está talvez desinteressado sobre a política e sobre as campanhas. Talvez seja esse o maior desafio. O Pablo Marçal veio desse mundo digital, é um craque, alguém um big influenciador, talvez um dos maiores influenciadores do mundo digital no Brasil, e trouxe toda essa força do digital para a campanha eleitoral com um outro discurso. Então é importante a gente entender como é que esse cidadão é impactado por esse discurso e o que faz esse cidadão deixar de refletir sobre a política na sua maneira pragmática e embarcar num discurso que vem de outro tipo de valor e outro tipo de conceito que não o da política prática, pragmática.
Então, essa produção, Cida, para a gente poder tomar depois aqui nos nossas conversas, poder de fazer essa reflexão e poder ouvir os colegas todos aqui para onde a gente pode ir, né? Porque se o nosso painel diz para onde vamos, acho que esse é o nosso maior desafio. Não sei para onde vamos, mas não me siga. Eu queria aproveitar, obrigada a você, eu queria aproveitar a provocação do Lula e repassá-la para o nosso mestre Renato Gorgan, que nos vai contar aqui a respeito do que pensa o eleitor, né, Renato? Você fez muitos grupos de pesquisa qualitativa nessa campanha, e acho que é importante... Ops, eu botei um timer aqui para o Lula, ele respeitou o tempo, só tocou agora. Vou botar um você também. Bruno está até olhando para mim preocupado com o tempo. Não, a gente já combinou tudo. Tenho fama. Não, fique à vontade, Renato. Acho que é muito importante isso que você vai trazer para a gente. Que é o olhar do eleitor mesmo e de como é que aparece um outsider desse, né? O que o eleitor está esperando da política hoje, que às vezes a gente não está enxergando. Sim, bom dia a todos, parabéns pelo Bruno, Campi, por mais um evento desse. O Campi se solidifica cada vez mais. Tenho muito orgulho de ter participado ali desde o início. E Bruno tem que continuar, né? A gente vai fazer um autogolpe, a gente já estava conversando ali. Professora, prazer em revê-la, a gente já esteve juntos aí em programas aí, né, de TV. Estou vendo muita gente legal, muita gente que eu já trabalhei aqui, grandes profissionais na minha área, do marketing, da pesquisa, amigos aí do Brasil inteiro, pessoal de Alagoas também, estou vendo gente de todo lugar. Gente, é muito difícil, né? A gente tinha até conversado antes, né, um pouco na nossa pré-conversa ali, você definir cenários, né? Existe, na nossa área, é muito complicado você cravar cenários. O jornalismo tenta fazer muito isso, claro que ele tem que dar respostas para o espectador ali, isso, mas assim, cravar cenários eu tenho muito receio. A questão da polarização, eu desde o começo ali fui voz minoritária, depois eu fui vendo que muitos amigos ali compartilhavam comigo. A polarização direita e esquerda, ela não é a polarização não é direita e esquerda, começar por aí. É que em 2022 a gente teve uma disputa acirradíssima entre, talvez, depois de Getúlio Vargas, os dois maiores ícones eleitorais do Brasil. Né? Claro que tivemos o Juscelino, tivemos o Jango, tivemos vários políticos expressivos do Brasil de voto, mas Bolsonaro e Lula talvez são os que mais capitalizam paixões e ódios, né, na era, nesse século, talvez, 21. Então a gente teve uma eleição em 2022 muito fora, é um encontro ali de dois gigantes eleitorais. Okay? E ali um gigante estava no corredor da direita, o outro no da esquerda mesmo, clássico, um conservador, a antiga, e outro é um socialista, talvez um popular ali, muito mais um popular, socialista, herdeiro ali daquela continuação de Getúlio, João Goulart, do varguismo no pós-democracia. E Bolsonaro é um fruto ali da arena, da continuação do PDS, da direita, de tudo isso. E tivemos esse encontro em 2022 com um espírito de disrupção, não tenha dúvida. Até o livro do nosso Maurício, lá atrás era muito claro disso, existia uma disrupção ali de sistema, né, por causa de tudo que aconteceu no Brasil entre 2014 e 2016, Lava Jato, impeachment, tudo isso. Um espírito de rompimento que o Bolsonaro, de alguma maneira, se apropriou. A gente esquece que naquele momento de 15 a 18 aparece ali o Partido Novo, com o discurso liberal, o MBL, né? Daí vem os conservadores juntos com essa discussão. E Bolsonaro, de alguma maneira, em 18, na eleição, se apropria eleitoralmente disso e vira o dono dessa direita. Tanto é que o Partido Novo, o MBL, tudo isso fica abaixo desse guarda-chuva e perde força, né? Mas eles, na verdade, eram um movimento de mudança ali, da nova direita internacional. De alguma maneira, os ventos da direita internacional chegaram do Brasil tardiamente, depois que Bolsonaro perde a eleição de 22.
daí parece que abriu um céu para essa nova direita prosperar. Marçal, em São Paulo, Cuiabá, uma eleição, o Abílio, Fortaleza, que quase numa cidade com um histórico de esquerda, de centro-esquerda, de muitos anos, ou Ferreira Gomes, ou o próprio PT, né? Curitiba, que ela chega ali no segundo turno, sem dúvida, começa a pegar, a gente já tinha o efeito Nicolas, né? Em Minas Gerais, Cleitinho, aí é o costume natural, é a direita, a onda natural da direita. Bolsonaro, de alguma maneira, a gente pode falar o que quiser, mas o grupo ali tem uma estratégia de se apropriar desse corredor da direita. Então chegou a direita natural. E a gente não está... Direita natural não, a direita destes tempos, né? Que é a nova direita, essa direita do Trump, do Milley, do Movimento 5 Estrelas, né? De tudo isso. E daí a gente não sabia como, porque eles são influencers, eles sabem manipular a rede social muito bem, eles sabem fazer a narrativa rápida, eles agradam os jovens porque eles não ficam presos a um corredor de direita do conservadorismo só. Eles falam de empreendedorismo, eles falam eu quero que você prospere, eles falam contra as injustiças e ao mesmo tempo apontam os caminhos que são, você sabe que na realpolitik, na prática, eles são inaplicáveis em muitos casos, mas o eleitor ali, que eu vi em qualitativas, ele capta aqui e fala, nossa, eles falam exatamente o que eu acho e ele dá exatamente as saídas que eu estou esperando ouvir aqui. Entendeu? Claro, sem nenhuma responsabilidade. Né? A gente viu ali, participei de organização, como fazendo pesquisa super acirrada em São Bernardo, junto com o Juarez aqui, que era impressionante. A discussão ali não é ideológica, a discussão é quem se colocava de alguma maneira e conquistava aquele eleitor de alguma maneira emocional e ao mesmo tempo apontava o que ele esperava ali. Entendeu? Esperava, não é de propostas clássicas, mas é de rompimento de injustiças, é uma mistura de questões, claro que a gente não vai definir, senão isso aqui fica orações de Marco Antônio nos funerais de Júlio César, vai demorar 3 dias aqui. Mas a gente percebeu muito isso, a nova direita é uma coisa nova e é real, e agora essa vitória do Trump, ela reafirma isso mais ainda, né, a minha sensação ali. As forças políticas brasileiras, claro, a gente vê aquela análise clássica a partir do... Né, Kassab fez o maior número de prefeitos, MDB continuou o partido com mais vereadores e o segundo com prefeitos. Tem aquelas análises do centro. O resultado do centro é muito bom na eleição e isso mostra que, mesmo existindo a discussão ideológica, principalmente essa questão de direita ou ser contra, eu acho que é muito mais ou é a democracia de um lado, ou é a extrema-direita de outro, ou é a direita mais liberal e conservadora contra o centro-direita, alguns lugares do centro-esquerda contra o centro-direita. Não é uma discussão clássica do socialismo ali, básico versus a direita clássica, né? Já estourou, então... bom, então, assim, o pós a gente não consegue cravar quem são os grandes atores, né? O que a gente vê é que a centralização de centro-direita e centro-esquerda é a saída para as respostas contra esses extremos. Não é a esquerda, não é o oposto. Okay? Bom, a gente vai conversar aqui, senão eu tinha que falar dos eleitores também, que eu ia entrar nos eleitores. Olha, você vai falar ainda disso. A gente estabeleceu aqui regras, que o Lula Guimarães participou de 11 debates no primeiro turno, então ele está muito craque nisso. Na nossa pré-conversa. Olha, 7 minutos para cada, não sei o quê, considerações finais. Espero não precisar usar a cadeira. Parecendo o Datena. Não, mas eu estou parecendo o Datena, não consigo usar o tempo. Eu acho que você traz sempre... Na cadeira de ninguém, por favor. Não, o Renato traz sempre reflexões históricas, é sempre muito interessante. Renato, a gente brinca, mas a gente adora te ouvir. Kleber, eu queria pegar esse gancho do que o Renato acabou de falar, especialmente com relação ao que a gente chama de centro, né? Eu vou aqui trazer um pouco de uma realidade dura, gente, de que a maioria dos prefeitos que se elegeu
esse ano foram os beneficiados pelas tais emendas PIX, né? Os deputados tiveram a capacidade, o privilégio de mandar para suas bases um recurso direto, né, sem passar pelo governo do Estado, sem passar pelo governo federal, e encheram, né, o caixa dos seus candidatos, que fizeram obras, né, não se pode dizer que esse dinheiro foi desviado, fizeram obras e com isso se reelegeram, e a gente teve aí um altíssimo grau de reeleição, um altíssimo grau de eleição desses partidos, que são os partidos exatamente fortes no Congresso. Kleber, você esteve numa campanha que eu acho que, assim como a de São Paulo, foi uma campanha pela qual eu fui muito questionado em entrevistas, porque as pessoas diziam: mas como que vão reeleger o prefeito de Porto Alegre depois da enchente? Mas não é possível que o povo vai reelegê-lo depois da enchente. Queria te ouvir um pouco sobre os incumbentes, enfim, de como é que foi essa experiência. Obrigado, Sila, Bruno, obrigado aos colegas aqui de mesa, a todo mundo. Como o Lula disse, difícil falar para vocês, viu? Porque aqui a gente está, ou mais fácil até, né? Porque a gente fica mais à vontade porque está falando com profissionais, muitos amigos e colegas também. De fato, a gente viveu em Porto Alegre essa experiência diferente, pós um episódio, estou vendo o fiscal aqui, um episódio climático traumático, onde ali também, Sila, foi muito importante a leitura da realidade, né? E acho que a campanha que eu acompanhei, que foi o prefeito reeleito, teve mais capacidade de fazer essa leitura da realidade de um episódio climático como um episódio climático, e não de um episódio climático como um episódio político. E daí foi onde talvez a adversária lá tenha errado a mão em politizar excessivamente um episódio climático. E aí, quando você testava na qualitativa, Sila, para te responder, quando o Melo dava explicação sobre a enchente, dizia: olha, a enchente que chegou aqui em Porto Alegre é a mesma que chegou em São Leopoldo, administrada pelo PT. Podemos ter tido falhas aqui, mas é a enchente. Eu levantava alguns cartõezinhos vermelhos. Prefeito, quando a adversária, que foi a Maria do Rosário, criticava incisivamente o Melo num viés político-ideológico por causa da enchente, eram todos cartões vermelhos. Então, houve ali uma dosagem errada da crítica também, e de algum modo, e foi uma bela campanha, não sei se tem aqui alguém da campanha dela nesse ponto, enfim, estou falando o que eu vi nas qualitativas, né? Nesse ponto houve uma dosagem errada da crítica política, e o eleitor tem discernimento de ver, pô, teve uma enchente, é um horror, mas não é só culpa do prefeito, e ele, quem sabe, tentou fazer. Então foi um pouco isso, Sila. E eu acho que este postulado, né, para colaborar com o debate aqui do bom e do mau governo, teve muito presente nas eleições, né, para além das ideologias vistas como tais, como rótulos, né? Agora, o que mudou, me parece sim, é o que é esse bom e ruim para o eleitor, né? Qual é o conteúdo desse governo bom e ruim? E aí sim, nós tivemos uma inflexão de conteúdo para centro-direita, que está para muito, como todos colocaram aqui, diferente de Lula, Bolsonaro. Governo bom foi reeleito, só que o que é governo bom, né? Eu anotei uns pontos aqui. Não foi um voto de militância, essas vitórias da direita, foi um voto de conteúdo. E aí, pegando um pouco os paradigmas que eu vivi lá, né? A questão das concessões e privatizações, que era um dogma, né? O prefeito lá, por exemplo, privatizou a companhia de ônibus, zero efeito. Disse que vai fazer a concessão do saneamento, enquanto a candidata adversária disse que ia recriar um departamento de saneamento, zero efeito. O eleitor assimilou completamente essas pautas, né? A questão do equilíbrio das contas públicas, essa é uma pauta que a direita, a centro-direita, tem abordado faz mais tempo, desde Fernando Henrique, digamos assim, se é que você pode chamar de centro-direita, enfim, mas este campo tem abordado essa pauta hoje e toma conta do eleitor. Então, quando um candidato vai e propõe: vou dar passagem livre do transporte público a partir do ano que vem, isso eu vi também em qualitativa, e o adversário diz assim: não tem dinheiro para isso, não vai conseguir dar. O eleitor prefere o candidato que diz: não tem dinheiro para isso.
Então aqui tem uma inflexão assim, de discernimento. Se a gente cai às vezes na esparrela, me perdoem, de calibrar todo esse eleitor, que me parece que parte dos meus colegas do jornalismo cometem há bastante tempo, esse equívoco, que é um pouco fruto de preconceito e das nossas preferências, de estigmatizar esse eleitor de direita como loucos bolsonaristas, acho que nos transformamos nós, analistas e profissionais, como loucos do carpete, né? Então tem valor esse eleitor, ele votou em conteúdo. A questão da Guarda Armada, a questão, por exemplo, de Vila em Porto Alegre, fim da eleição para diretor de escola. O prefeito propôs isso na campanha, vou acabar com a eleição para diretor de escola, não está funcionando. Aparentemente nós diríamos, pá, que proposta impopular, as pessoas assimilam completamente, né? Essas pautas de diminuição do tempo para abrir empresa, de fim dos carimbos, de digitalização dos serviços, de licenças mais rápidas, né? Então tudo isso foi pauta prática da eleição municipal, que, veja, não é um rótulo ideológico, mas que tem um conteúdo de fundo de camada ideológica, que me parece, de alguma maneira, a esquerda perdeu alguma capacidade de manejar esses assuntos, que vão profundamente nas camadas populares, periféricas, que dizem com a vida econômica do dia a dia das pessoas, e fizeram muita diferença nas eleições que eu acompanhei, acho que em todo o Brasil. Então, não foi exatamente um voto porque eram de direita, votaram porque essas pautas se impuseram, e ganharam os candidatos de esquerda que modernamente se ligaram nessa pauta. O centro, que ganhou, também foi mais aderente a essas pautas. Lá no Rio Grande do Sul, para fechar, o PT ganhou muito pouco, né? E o candidato mais vitorioso foi na Grande Porto Alegre, fez 81% dos votos no município chamado, esqueci o nome fiscal do Batistella, como é que é o município ali na Grande Porto Alegre? Nova Santa Rita, fez 81%. Candidato do PT, reeleito, um ótimo prefeito. Sabe qual foi a principal entrega dele? Ele abriu a cidade, que é uma cidade próxima de Porto Alegre, para condomínios de luxo, de alto luxo. Ganhou a eleição, a cidade ganhou dinheiro, ganhou desenvolvimento, ganhou empresa. Então, eu tenho essa preocupação de a gente não ficar também nós estigmatizando, eu tenho cuidado de cortar e trabalhar os excessos e os perigos à democracia, mas tenho cuidado também de não enquadrar mudanças de pauta, mudanças de tendência do eleitor, surgimento de outsiders, né? Vamos entender bem esse fenômeno, o que motivou que eles tenham surgido, né? Como disse o Lula, acho que a gente precisa ter esta abertura intelectual para compreender a motivação dos eleitores que escolheram alguém diferente do sistema. E isso certamente terá doses de lições saudáveis para nós todos e para a democracia. Porque quando eu acho bem diferente de mim, antidemocrático, ou extrema isso, extrema aquilo, a gente rotula, tira do debate, eu acho que eu perco também um pouco o viés democrático. Então, eu acho que a gente tem que entender esta eleição em toda a sua riqueza de pauta, aprender muito com ela, e acho que a gente está procurando fazer um pouco isso aqui. Excelente, obrigada. Alguns pontos aqui que eu trago. Primeiro que a reeleição é para reeleger, né, gente? Então ela é feita para isso. Se o prefeito está fazendo um bom mandato, ele é bem avaliado, razoavelmente bem avaliado, ele passa, né, ele é premiado com o segundo mandato. Acho que essa questão é importante. Falando de outsiders, acho que é super importante isso que você trouxe. No entanto, a gente não teve de novo uma eleição de outsiders. A gente teve 2 outsiders nessa campanha, que foi a Cristina em Curitiba, que chegou ao segundo turno, e o Pablo Marçal. Todos os outros eram apenas candidatos que surgiram ali depois do impeachment, né, e que se fizeram nas redes sociais, mas todos já tiveram pelo menos um mandato. Eu tomei o cuidado de levantar a ficha de cada um deles. Todos já tinham exercido cargos, né? Inclusive a maioria cargos eletivos. Então, não se pode chamar de outsiders, né? São apenas políticos
diferentes, né? Então, para a gente não cair nisso. Mas eu gostei muito de você ter falado tanto em proposta, porque aqui, né, Lula, o que mais me doeu na campanha de São Paulo foi que uma cidade tão grande, com tantos desafios, a gente não conseguiu discutir a cidade por conta do fenômeno Pablo Marçal. Mas antes da gente falar disso, eu queria ouvir de novo o professor Gabriel, tem a ver com isso, mas você citou rapidamente aí a geração Z e o empreendedorismo, né? E é um pouco, o sonho acabou, né? Quer dizer, a gente não está mais buscando a justiça social, a gente não está mais buscando, não é que a gente consiga, vou usar essa palavra, progredir, né? Mas progredir através do estudo, progredir através, né? Parece que as pessoas se cansaram disso, vamos para um shortcut aí, vou virar coach, vou virar mentor, vou abrir minha empresa. Eu achei muito curioso esse moço, né, que infelizmente morreu ali nesse ato em frente ao STF na outra semana, né? Ele se colocava como um empreendedor na rede social, ele era um chaveiro, ele é um empreendedor, né? Ou que seja, ele é um autônomo, mas ele era um empreendedor, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, professor, essa questão da geração mais nova e o tal do empreendedorismo e o quanto o Estado está com uma incapacidade de atender as demandas. Muito obrigado, Sila. Eu acho que, sobretudo, o que essa pergunta mostra, né, o interesse do jovem pelo empreendedorismo, que pode ser válido também, é que, de alguma forma, o voto é uma questão de imaginários também, não é só material, é perto de quem o cara quer estar, como ele se imagina. E o Marçal talvez capitalizou bem isso. Na minha avaliação, talvez esteja errado, ele entendeu melhor a baixa classe média, principalmente o jovem, que é um cara que conquistou algumas coisas e não quer voltar mais para aquele lugar que ele estava, né? E tem esse sentimento de mais perto de quem eu quero estar. O voto é uma questão material em boa medida, é pragmático também, Lula, mas também é uma questão de imaginários. Isso fica muito claro, Sila, também em algumas intenções e algumas perspectivas antropológicas que participo em pesquisas etnográficas, como o jovem percebe esse tipo de coisa. Porque a política como ele quer que seja para ele agora, não é aquela ideia de esfera pública, ao menos utópica que tínhamos no Brasil. E o Kleber tocou num ponto excelente, é isso mesmo, né? Que a gente podia entrar numa razão concreta e conversar sobre política, agora acabou isso. Culpem também os algoritmos, o sujeito recebe um conteúdo que é para ele, com inteligência artificial, aonde vamos? Isso vai piorar, que vai ficar cada vez mais segmentado. Mas tem outras coisas aí, eu até citei no começo, conjunturais também, né? Tem uma falência aí daquele modelo habermasiano, né, para ficar mais específico aqui, de esfera pública. As coisas vêm mudando bastante. Mas eu acho que responde a sua questão é essa. Existe um fetiche, sim, sobre empreendedorismo, mas é basicamente o cara que está perto de alguém agora, né? Tem toda uma construção de narrativa aí que o sujeito pode se desenvolver num percurso, e tomara que se faça isso, né? Só que a gente sabe que aquela ideia que tínhamos de política está ficando bastante enfraquecida. Talvez, se me permitem, essa seja a minha principal mensagem aqui. Como aquele modelo de esfera pública está ficando distante e como isso está impactando na comunicação política de forma geral. Excelente. Não posso deixar de te ouvir aí nesse tema, e estou voltando de novo para São Paulo, me perdoe, mas eu achei muito interessante no segundo turno como vocês captaram essa demanda de uma forma cuidadosa, né? De olhar e dizer, não, isso existe de fato, eu não vou negar que isso exista. Mas eu queria fazer essa pergunta em dois, porque eu acho que, apesar da gente ver tantos colegas aqui, ainda tem muita gente aqui que quer participar desse nosso meio. E eu queria te ouvir, né, sobre como foi a pressão de fazer essa campanha, né? Você estava ali numa campanha de esquerda, né, com dois partidos importantes ali, a gente sentia essa pressão de fora, né? E de qual que é o papel da comunicação, qual que é o papel da política? Desculpa, uma pergunta enorme, mas só você vai ser capaz de responder. Assim, queria primeiro saudar aqui o Felipe Soltero, colega que acabou de chegar aqui, fez a campanha do Datena, e talvez tenha até mais conhecimento para responder isso do que eu. O Felipe é um estudioso também, e faz reflexões muito profundas sobre isso. Olha só, gente, essa história do empreendedorismo é interessante, né? Porque é um papel do Estado, e o professor Gabriel e o Kleber falaram muito bem, e o Renato contribuiu para isso.
É assim, a gente vê uma categoria, por exemplo, vamos falar aqui rapidamente dos motoristas de Uber ou dos entregadores de aplicativo. Essa garotada, no fundo, eles são precarizados, né? Eles não têm direito trabalhista nenhum, eles estão em cima de uma moto horas e horas por dia, mas eles se sentem muito empreendedores, porque eles não são registrados em lugar nenhum. Só que, na verdade, o que eles não têm são os direitos trabalhistas e o que a esquerda, e tanto dois partidos de esquerda, o PSOL e o PT, talvez uma profunda reflexão que a esquerda tem que fazer, é justamente nas relações de trabalho que o mundo tem hoje, que são diferentes. A gente tem uma nova economia hoje, com plataformas digitais faturando muito mais do que indústrias, né? A gente não tem mais o trabalhador da porta de fábrica sindicalizado, como tinha na década de 70, 80, em grande maioria, o peso político em relação a hoje, por exemplo, as categorias de autônomos são muito maiores, representativas e com poder político maior, com poder de influência maior. E muito bem colocado pelo professor Gabriel, que os algoritmos também passaram a oferecer mensagens individualizadas. Marinho, tudo bom? De verdade. Enfim, e a gente tem visto esse desafio, e esse desafio é um desafio não é só político, é um desafio que, sobretudo, é uma reflexão sociológica muito profunda. A sociedade mudou e a política tem que entender esse novo cidadão e a comunicação acompanhar como é que a gente conversa com esse cidadão de maneira sincera, sem criar uma cascata, sem criar um discurso que é puramente demagógico. E naturalmente, nessa campanha de São Paulo, a gente teve, às vezes, essa postura de falar com um suposto empreendedor de maneira demagógica, e a gente viu o Pablo Marçal, por exemplo, que se colocou apresentando propostas que não tinham o menor fundamento, nem condições de serem colocadas de pé, só falando que o cidadão pode mudar o mindset dele, prosperar e ficar rico. Então, na verdade, assim, ele sabe que tem uma cascata aí, que é difícil a gente combater diretamente, porque isso é quase um fake news, mas isso encanta muita gente. E a gente vê os discursos de vários segmentos da sociedade que estão encantados com esse palavrório, mas com pouca capacidade de reflexão. E a gente vê também que existe uma tendência no Brasil, nos últimos anos, e no mundo também, de em alguns aspectos, haver tão pouca reflexão sobre o papel do poder público, que o sujeito no Brasil, por exemplo, às vezes não reflete que se ele se acidentar aqui e for atropelado aqui na esquina, vai em 5 minutos chegar uma viatura do SAMU. Qual país do mundo que tem um serviço público de saúde que atende qualquer cidadão, independente de plano de saúde, que é atendido em minutos por uma ambulância pública? São poucos países do mundo que tem isso, mas isso é pago pelo serviço público e é pago pelo Estado. Então, quando a gente prega menos Estado, o cidadão às vezes não consegue sacar que o menos Estado significaria, por exemplo, menos serviço de saúde, menos escola pública, menos policial, menos patrulha, enfim, menos estrutura pública, que é pago a partir do imposto. Então, essa também é a reflexão que o Kleber trouxe sobre privatização ou sobre estatização dos serviços públicos. É uma discussão que o Brasil tem que ter profunda, porque alguns serviços, de fato, quando são privatizados, melhoram, mas outros pioram. A gente teve aqui em São Paulo uma crise de apagão de energia elétrica por conta de uma empresa privatizada que, para ser lucrativa, teve que dispensar uma grande parte de técnicos e essa dispensa para poder ser lucrativa fez com que o serviço demorasse muito mais para ser atendido, o cidadão tivesse muito mais dificuldades por conta de uma empresa que, ao ser privada, procura lucrar e procura, naturalmente, não cumprir determinadas metas que uma empresa pública cumpria, às vezes até com prejuízo. A incompetência dessa empresa foi tão grande que candidatos da direita e esquerda se queixavam. Mário Rosa aqui, que fez a campanha do Ricardo Nunes, o prefeito passou a combater a incompetência da empresa privada, assim como a esquerda também combatia. Então, a gente tem que olhar, do nosso ponto de vista de comunicação, como é que o cidadão percebe esses sinais e, ao captar esses sinais, fazer uma comunicação responsável. É muito difícil para a gente, porque na disputa eleitoral, o que importa é a vitória, né? E a gente está aqui, vários profissionais que ficam buscando com seus candidatos vencer com um discurso mais convincente. Mas no nosso papel de comunicadores,
é necessário também ter uma comunicação responsável para que a gente saiba que vencer em uma eleição tem limites, e esses limites não podem ultrapassar determinadas barreiras éticas. Então, trabalhar com fake news, fazer uma comunicação demagógica, fazer uma comunicação que tenta convencer as pessoas só por um discurso que pode ser atrativo, mas que é vazio, é também um papel de responsabilidade que passa pelo nosso trabalho. É uma reflexão para a gente também ficar atento nesses nossos seminários e nossas conversas profissionais. Excelente reflexão, Lula, obrigada. Renato, eu queria falar um pouco dessa questão de como o eleitor... Tem uma conversa de surdo acontecendo nas campanhas, né? A gente vê a campanha dos Estados Unidos, por exemplo, quando você vê a pesquisa de boca de urna lá, que é muito qualificada, né? Porque você tem dados atualizados, enfim, você vê que os democratas votaram pelo aborto e pela democracia, e os republicanos votaram pela inflação e pela imigração. Mas não eram dois pontos de vista sobre esses temas, eram os temas, né? São os temas. E a gente vê, né, lembrando um pouco aqui do que o Lula falou, né, você tem, por exemplo, classes sociais que não usam tanto os serviços de uma prefeitura e que costumam votar, às vezes, né, podem vir a votar em aventuras, por exemplo, porque eu não sou tão dependente. E eu queria entrar um pouco na questão da mulher, né, de gênero, aí, da diferença que teve nessa eleição e que está se abrindo, não só nos Estados Unidos, mas como aqui em São Paulo a gente viu isso. Pablo Marçal, um voto especificamente, um recorte muito masculino, né, escolarizado, jovem, né, jovem que eu digo não é o mais jovem, mas ali 35 anos. Como que esse abismo está se dando aí entre as pessoas? Sim, não, sem dúvida nenhuma. Eu prometo que não vou entrar, dá vontade de entrar nessa reflexão tua e só falar um segundo sobre a reflexão dele. A minha sensação é que as campanhas goebbelsianas voltaram. Existia, o que o Rossi falou, um pacto da Segunda Guerra, e ele acabou. Passamos aí quase 100 anos, né, 80 e poucos anos da Segunda Guerra, e está voltando o marketing goebbelsiano. Você está vendo isso em alguns lugares do mundo, tipo Vale Tudo para convencer que era o marketing do Goebbels, do Mussolini. Então, isso a gente está vendo em alguns lugares, infelizmente. De nervoso, né? Infelizmente. Mas agora, vamos lá. A questão... Existe uma diferença abissal em várias coisas. A mulher vota diferente do homem cada vez mais, sem dúvida nenhuma. A questão das classes sociais, corretíssimo. A questão a classe C2D, ela está muito mais preocupada com a qualidade do serviço, principalmente os serviços mais básicos. Saúde, educação menos. A educação, ela tem alguns atalhos ali, se a merenda, o uniforme e a instalação das escolas estiverem bem. Infelizmente, os pais não sabem discutir tanto a qualidade da educação. A esquerda está discutindo professores, o eleitor comum não está nem aí para a questão dos professores, essa que é a real. A merenda, se estiver boa, se tiver proteína, principalmente, você está aliviando ali a realidade da classe, principalmente D, e daí a educação é maravilhosa, e uma certa ordem na escola. Por isso que as escolas cívico-militares são um sucesso, porque nas escolas estaduais, normalmente, é um caos a questão da segurança dentro da escola, enquanto que nas municipais, elas são organizadas, de alguma maneira, porque em alguns lugares tem a guarda municipal. Então, a avaliação de uma escola segura, com boa merenda, com um uniforme em dia, que tem isso também, não pode atrasar o uniforme, era uma boa educação, principalmente para as classes mais pobres. Quando você sobe o discurso de qualidade de educação, normalmente é para a classe B. A B, ela tem a B1, que faz um esforço danado para manter o filho dele na privada, e a B2, que nos últimos anos perdeu muito e deixou o filho ir em parte para as escolas públicas. Então ele vota ali também na educação diferente, só para falar de educação. A saúde pública, o sistema SUS, por exemplo, ele é normalmente tenebroso para a classe C2D, essa que é a verdade. Não adianta a gente ficar fazendo apologia do sistema SUS, o discurso de apologia do sistema SUS também é um discurso de classe média e classe média alta.
Para a massa C2D, a saúde é muito ruim no Brasil. Por quê? As unidades de saúde nas periferias são muito mais lotadas, a fila de consultas e exames é caótica, porque o sujeito de classe média, ele pode pagar um doutor consulta de R$40. O da classe média alta tem um plano, né? Ou o plano dele ou o plano que é da empresa. Então a C2D sofre demais com a saúde, a avaliação é diferente, né? Então os serviços para os mais pobres são muito mais os básicos, muito mais importantes. Quando você entra no transporte, como o transporte de alguma maneira evoluiu no Brasil, a qualidade dos ônibus, dos veículos, para a C2D ele faz uma reflexão com o passado e fala, não, o transporte vai bem, mas quando você conversa com a classe média detesta principalmente os jovens, porque ele fica ali naquela expectativa de ter um automóvel próprio. E aquele negócio de lotado, principalmente para as mulheres, é um pavor por causa de várias coisas, né? Então, muda, sem dúvida nenhuma. Conforme a classe, a avaliação de serviços muda completamente. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu fiz grupos nessa eleição que o sujeito ali de Ipanema, ele fala que a saúde é maravilhosa, porque outro dia o meu filho machucou e daí o hospital, eu não queria ir no hospital, e daí eu fui aqui na UBS do Leblon. Pô, a UBS do Leblon tem até Coca-Cola ali, a mulher vem com o negócio, é legal. Só que quando você falava com o eleitor ali da Zona Norte, da Zona Oeste, é horroroso, sistema caótico, 400 pessoas na UBS, fila de consultas. Então, assim, muda a avaliação, né? Por classe. Mulheres ficam muito assustadas. A questão, além de elas serem mais preocupadas com o serviço, não tenho dúvida nenhuma, porque elas que cuidam das crianças e elas que cuidam dos velhos, né? Então, ela é muito mais preocupada com os serviços sociais. Homens são paranoicos por segurança pública, questão da justiça, por isso que o discurso da direita ele encaixa muito nos homens, a concentração disso, né? A questão e tem uma questão do marketing, sim, da imagem. Por quê? Pablo Marçal, por exemplo, um voto muito concentrado nos homens. As mulheres, elas desconfiam muito mais dos políticos do que os homens. O cara que tem persuasão e um poder de convencimento, principalmente como o Pablo Marçal e alguns, eles conquistam mais facilmente os homens do que as mulheres. As mulheres, principalmente as mulheres de classe B e C, elas desconfiam muito, principalmente dos homens, entendeu? Isso é natural, isso é da vida. Como o Rossi falou, não é essa política, não é só a análise da realpolitik, é a vida das pessoas, é o que elas veem. Ontem eu fiz grupos com um jornal de circulação sobre a questão da estética, né, na política, do vestuário, desse tipo de coisa. E uma mulher falou, não, esse cara não presta, esse cara, quando ele sai, ele pula o muro e sai com a vizinha. Quando eu falei de cara, mas já aconteceu isso com a senhora? Sim, aconteceu isso comigo, sim. Então, assim, faz uma projeção da sua vida pessoal, né? A política é isso também. Então as mulheres desconfiam muito mais dos homens na política e da agressividade também, elas se assustam mais, elas demoram mais para escolher o voto, elas no corte de indecisão, as mulheres se concentram muito mais. Então os mais pobres também, a classe D, na indecisão, ela vai deixando, você vai vendo, a classe D sempre indecisa, mas aí não é um problema de eu estou refletindo sobre o meu candidato, é um problema de não chegar à rede social como chega na B e da C. A gente percebe que a D, muitas vezes, você tem que chegar ainda com o impresso, com a mobilização de rua, com o porta a porta, que não chega, porque ele vai usar a rede social dele para ver entretenimento, para ver esporte, para ver novela, para ver brincadeira, para ver a nova dança da Anitta. Ele não vai gastar o pacote dele, que é limitado, o Wi-Fi dele, que é ruim, vendo propostas ou vendo política. Então ele demora mais para escolher o voto até o final. Então, classes sociais, idade também é completamente diferente. Existe uma disrupção real, pela primeira vez eu falo isso nos grupos, histórica, porque normalmente assim, lógico, os jovens eram contestadores dos 20 aos 30, depois eles ficavam mais conservadores, aquela coisa clássica que ia acontecendo. Hoje em dia não, hoje realmente existe um abismo entre quem tem entre 20 e 30 e quem tem há mais de 55 anos. É um conflito geracional real, que a gente chama, né, na sociologia, de época,
mesmo. Talvez a última grande tenha sido nos anos 20 e 30 do século passado e depois um pouco dos anos 60, que existia uma distância enorme entre o que o pai ou o avô pensava e do que o jovem pensava. Então hoje existe uma diferença muito grande dentro das próprias casas. Isso tem muito conflito na casa ideológico, porque existe um abismo entre os mais de 50 e os de 18 a 35. Os de 35 a 50, eles ficam nesse limbo, eles estão ali ainda um pouco em cada geração, né, em cada era, que talvez 2 eras ali, mas a mudança de voto é radical, é a mudança de ver o mundo, de se relacionar com o trabalho, com as relações pessoais, com a escolha da política, com essa visão da nova política, né, de como é essa montagem que o Ross falou muito bem. Existe o modelo político está esgotado, essa é real, não adianta não querer admitir, a gente fica querendo reeditar tratados ali do século XX, assim, modos de vida do século XX. É isso que eu vou tratar não, muito legal. Você sabe que eu tenho estudado bastante, especialmente a questão da mulher, esse recorte de gênero. A gente fez uma iniciativa lá no IDEA que chama WLab só para estudar isso. E uma percepção, só para a conversa aqui não ficar tão pessimista, que eu tenho descoberto ali, é que a mulher pode ser uma luz no fim do túnel da polarização. Mas ela é. Porque a mulher, ela espera resultados concretos da política, exatamente pelo que o Renato falou, de que ela cuida das crianças, ela cuida dos mais velhos. A mulher não pode empreender se ela não tiver uma creche, ela não pode empreender se ela não tiver segurança, porque ela vai ser atacada fisicamente, né? Então, tem uma diferença muito grande que eu acho que é bem importante da gente prestar atenção. Mas uma questão que você ainda não abordou, Renato, que eu tenho certeza que vai abordar, mas que eu queria já passar para o Kleber, são as diferenças regionais, né? Eu escuto muito o Renato falando de que o Sul, o Centro-Oeste e o Norte viraram uma coisa, né? Era só os gaúchos aí, a Catherine, o pessoal da Catherine. Catarinense, é a ocupação do Centro-Oeste e da região Norte, mas não o Norte amazônico, que a gente fala que ele Rondônia, Acre, uma parte da Amazonas, o Roraima. Existe um conservadorismo que é oriundo dessa ocupação sulista. E eu digo mais, tem uma centro-oestização vindo para o interior, né? Porque hoje o voto do interior também, né? Depois da pandemia, as pessoas voltaram para o interior, por enfim, uma série de razões muito diferentes do voto urbano. Mas eu queria vir aqui para a República do Sul, não sei como é que eu chamaria o seu lugar. Tem quem queira isso lá, inclusive. Sempre. Você sabe que a Catarina é maior hoje do que o Rio Grande do Sul. Mas eu me lembro, quando eu trabalhei no Rio Grande do Sul, eu brincava muito, eu entrava numa reunião de discussão, eu trabalhei para governo. E aí a reunião virava uma confusão, porque as pessoas começavam a se matar na reunião, e eu falava assim, gente, não, mas é para a gente chegar num consenso, numa solução. E aí eu comecei a perceber que aquilo tudo virava um Grenal, né? Então, se eu tenho uma posição, ela é oposta à sua e a gente vai se matar aqui. Eu queria te ouvir um pouco, você fez também muitas campanhas no interior do Rio Grande do Sul. Como é que foi essa questão conservadora e essa questão de visões diferentes, voltando aí para o nosso tema central? Eu acho que a gente trata isso, de fato, de uma marca cultural, né? Que é mais notadamente sulista, mas que no fundo é uma marca de fundo da sociedade brasileira. E aí a gente tem que olhar esse rótulo conservador no fenômeno da ciência social e da ciência política e não tender também por uma criminalização desse rótulo, né? O conservadorismo existe no mundo todo há muito mais tempo do que aqui, produziu grandes estadistas também ao longo da história. Aqui, até há uns 10, 20 anos atrás, só tinha candidato a presidente da República, uma disputa para ver quem era mais de esquerda. Quer dizer, aqui tinha uma anomalia sistêmica também, que de algum modo, por isso a gente não pode transformar também a polarização apenas numa panaceia negativa, né? Demonizar, né? Começaste dizendo isso, né? Agora,
eu notei lá no interior mais profundo do Rio Grande, e aí dizendo, o interior bolsonarista mesmo, que é um fenômeno de Santa Catarina. Vamos pegar lá, uma das cidades em que o Bolsonaro fez quase 80% dos votos, uma cidade média, com quase 200 mil eleitores, Passo Fundo. Pergunta quem ganhou. O prefeito atual, com quase 60, 70, ele tinha um candidato bolsonarista. Raiz, e fez essa disputa, o bolsonarista sonoiu, e eu sou a verdadeira direita e tal. Não ganhou, porque o prefeito era aprovado e levou a eleição. Então, isso eu vi em muitas cidades, assim, o eleitor racional, às vezes mais racional do que nós, fazendo um juízo de conteúdo de governança da cidade. E aí é um pouco o que eu tentei dizer na primeira fala. Estes conteúdos de governança, aqui é que eu acho que essa mão, aqui as pautas liberais e também conservadoras, tiveram aderência porque conversam um pouco ou com o caldo cultural do Brasil, que é um caldo judaico-cristão, claramente, né, uma herança cultural judaico-cristã, uma herança religiosa judaico-cristã, que precisa ser compreendida, percebida e respeitada. Vi muito candidato de esquerda se convertendo, indo à missa, né? Então, isso por quê? Porque o povo brasileiro é religioso, temente a Deus. E aí? Essa é uma característica cultural, sociológica, religiosa, né? Agora, para além de tudo isso, eu ainda vi, e não só no Rio Grande do Sul, né? Porque a gente acompanha, claro, tem os estratos assim, de extremos, como muito simbólicos aqui em São Paulo, mas no todo um eleitor, antes de nós, até racionalista, fazendo escolhas do que é um bom ou um mau governo. Claro que aqui a gente aí começa a discutir as alavancas emocionais ilusionistas, né? O sonho americano, o sonho coletivista, socialista, que o eleitor viu que faliu. Agora, quem sabe, a gente está vivendo um sonho individualista, né? Que é um outro extremo, né? Do individualista, cuido da minha vida, você é um livre empreendedor e dane-se o mundo, né? Talvez agora a gente vá ter que amadurecer, o eleitor vai amadurecer nessa experiência também. Mas no fundo eu achei tudo isso saudável, percebe? O eleitor organizou o pêndulo para um equilíbrio, me parece, nesta eleição no país. Aqui em São Paulo eu vi muito isso na eleição do Ricardo também. Esse pêndulo foi sendo organizado. Eu vi aqui, quero dar um abraço no Thiago Brum, que fez a Juliana Brizola lá em Porto Alegre. Torci muito para que ele não fosse para o segundo turno, que ia me dar mais trabalho, deu certo. Um abraço, já fez uma linda campanha lá. Ainda bem que não levou, que deu trabalho. Mas então isso... Gente, isso é o maravilhoso do campo, né? A gente, essa nossa capacidade aqui, essa oportunidade de convivência que a gente não tinha antes do campo. E para quem não é do campo, eu vou dar esse relato aqui. A gente não tinha uma troca de experiências, não diria nem saudável como essa. A gente simplesmente não tinha uma troca de experiências e como é importante para a gente e para quem vem na sequência, né? Mas o Kleber falou aqui de religião, né? A gente tem também esse fenômeno, né, do voto evangélico, desse aumento desse eleitorado evangélico, mas tem uma coisa, né, professor, que chamou a atenção nessa campanha, especialmente em São Paulo, que eu acompanhei mais de perto, que foi a não importância tão grande dos pastores, mas, né, um público que hoje especialmente pós-pandemia, que é evangélico, ou seja, que vai que segue os cultos, mas segue ali online, segue de forma descentralizada, que às vezes nem vai ao templo. Você tem estudado isso? Você tem visto isso? Obrigado, Sila. Só pegando carona do que o Kleber falou, eu concordo 300% com você. A ideia de conservadorismo no Brasil, de uma direita mais central, talvez, é completamente mistificada e problemática, quando na verdade não entendem exatamente o que quer dizer, né? Se olhar para o mundo, ser conservador significa mudanças pragmáticas de construção de rota, ao invés de grandes ideias de transformação, porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. Veja bem, a esquerda também tem suas qualidades, né? Só que a gente tem que olhar basicamente porque como as coisas funcionam. Agora sim,
Sila, e me chama a atenção no assunto dos evangélicos, que olhando o censo, talvez uma das grandes transformações do Brasil, junto com o envelhecimento da população, é que o público evangélico vai passar o católico. E para quem trabalha com marketing e comunicação, a grande questão é como é que as coisas vão mudar com uma nova interpretação sacral da vida. Né? E esse voto vai ter um impacto muito mais forte ainda. Se é uma coisa que a gente pode ter certeza sobre o futuro, é isso. Né? Agora, Sila, em boa medida, o fenômeno do jovem não seguindo o pastor significa porque muitas vezes a comunicação dos candidatos nas redes sociais tem sido melhor. E aí é um trabalho do marketing, é um trabalho da comunicação. Ah, que interessante. É legal, e às vezes eu me pulo um pouquinho, porque, sim, né, eu sou sociólogo e cheguei ao marketing com o professor Manhanelli, meu melhor amigo, que faleceu de Covid. E eu me pulo, às vezes, achar que só a sociologia responde tudo e a comunicação não tem tanta força como ela tem, ela é muito poderosa. A gente só precisa se ajustar à realidade e se impor perante essa realidade. Obrigada. Bom, eu fui avisada agora que a gente vai ter os últimos 10 minutos, vão ser perguntas da plateia, então preparem as suas perguntas, mas a gente vai mudar um pouco a dinâmica aqui, se o Lula permitir, porque foi ele que fez as regras. Você e o Felipe que faziam regras, né? O Mário Rossi devia participar também, você bem conhece. Aliás, o Mário falou uma coisa sensacional no podcast que eu fiz com o Camp, a gente estava discutindo exatamente sobre essas questões de polarização e tudo, e eu estava falando que hoje um debate, né, que é sobre o banheiro unissex, né, o Mário falou, mas não tem nem saneamento, e a gente está discutindo o banheiro unissex, eu não é isso, eu cito sempre, Mário. Lula, eu só queria te ouvir rapidamente, a gente tem aqui também uma tarefa de dizer o que vai acontecer na frente, né? Eleições esse ano, veja, as municipais são um bicho diferente, né? Especialmente no Brasil, né? Que tem esse fenômeno que a gente conversou aqui, de reeleição, tudo isso. Esse ano a gente teve aí 73, é o super hiper ano da eleição no mundo. A gente nunca teve tanta eleição no mundo quanto esse ano, por coincidência. E os resultados que a gente vê até agora é de oposições vencendo, né? Não há, a gente conta nos dedos governos que conseguiram fazer o seu sucessor ou se reelegeram. Você tem o caso do México, que fez sucessor. Índia conseguiu se reeleger, mas ficou menor, o resto foi tudo oposição. Venezuela não, né? Venezuela não. Enfim, a gente vê aí uma grande insatisfação, né, com os governos prometem, não conseguem entregar, e você troca de governo. Os governos prometem, não conseguem entregar, você troca de governo. Como que a comunicação, você tem 3 minutos para falar disso. Eu acho que vou falar bem menos. Assim, eu não tenho essa resposta. Essa é aquela pergunta de $1 milhão, né, Silvia? A minha resposta é não sei. A resposta não tem ideia. Porque é o seguinte, a gente tem muitos fatores, é muito arriscado de fazer uma previsão dessa, né, gente? Para falar a verdade, sim, a gente claro, tem uma tendência no mundo, assim como na eleição municipal existiu uma grande tendência de reeleição, porque, como você bem disse, a reeleição foi inventada para reeleger, só dá errado quando o cara faz muita bobagem. A gente sabe, por exemplo, na eleição Lula-Bolsonaro, Bolsonaro tinha muito mais chance de vencer objetivamente. E talvez se perdeu por um cabelinho. Se ele mas não era feito, bem avaliado, né? Exato. Se ele tivesse feito, talvez, tivesse tomado a vacina, por exemplo, ou não tivesse o caso da Carla Zambelli, ou do Roberto Jefferson, sei lá, qualquer fatorzinho desse aí, ele poderia ter vencido a eleição. Então, por quê? A força da máquina é muito poderosa, de fato, para reeleger qualquer candidato. Como se reelegeu o Lula, como se reelegeu a Dilma, como se reelegeu o Fernando Henrique, como se reelegeu os presidentes. Ou quando o cara só não se reelege quando está muito mal avaliado, quando a avaliação do governo é muito baixa. O Renato tem até essas métricas aí de foi o caso do próprio Bolsonaro, ele só foi aumentando a avaliação dele. Exato. Não deu tempo, né? Como o Macri também aconteceu isso. Exato. Então, eu acho que é muito arriscado fazer uma previsão dessa, de como as coisas vão acontecer. Existe uma tendência, de fato, de governos de oposição terem tido sucesso nos últimos anos, não só no Brasil, como no mundo. Mas acho difícil a gente fazer uma previsão agora. Acho que é precipitado até. A gente não sabe nem aqui no Brasil como é que as coisas como pode ser 26, né? Quais são os candidatos que podem se apresentar para 26. É até difícil fazer uma previsão disso, né?
É verdade, a gente tem um cenário. Exato, e a partir dos fatos da semana passada, as revelações que a imprensa trouxe, como é que fica a própria postura do Bolsonaro, se vai preso, se não vai preso, se for preso, se é vitimizado, se não é, como é que as coisas acontecem, como que isso pode impactar o Senado. Essa é uma conversa para a gente tomar um chopp no bar e cada um dá seu palpite, mas é mais no palpite do que na análise mesmo. Agora, é muito difícil fazer essa análise de maneira responsável. Então, eu adoro quem faz quem faz cenário, por exemplo, que faz uma correlação entre a eleição nos Estados Unidos e no Brasil. Pronto, o Lula perdeu. Né? Eu acho fascinante. Eu gosto muito quando a pessoa tem certezas. É mais legal de responder perguntas que a gente pode fazer essa conversa, até porque só tem craque aqui, para a gente poder falar sobre mais amplamente, do que fazer esse cenário de mãe de Ná e futurologia. Poxa, eu achei que você ia responder. Não, você respondeu. A sua resposta foi uma resposta. Gente, eu vou abrir para perguntas da plateia, se todos estiverem aqui de acordo, porque o nosso seminário é sobre estratégia de comunicação e democracia. Então, se todos estiverem de acordo, eu vou abrir para a plateia. Você organiza, Keto? Já está ali. Eu sou o Paulo, muito prazer. Eu queria fazer uma pergunta para o Lula. Lula, você acredita numa nacionalização dessa campanha municipal do Marçal? Você acredita que essa tendência pode virar nacional? Essa comunicação pode funcionar a nível de Brasil em 2026? E aproveitando esse gancho e já emendando essa pergunta do Marçal, você acha que isso pode influenciar na composição da Câmara e do Senado? Porque a gente viu que a eleição do Bolsonaro influenciou muito a votação dos deputados e dos senadores. Será que esse fenômeno Marçal que aconteceu em São Paulo, ele pode vir a ser nacional e influenciar também na composição do Congresso e do Senado em 2026? Paulo, obrigado pela pergunta. Eu vou ser bem breve, tá? Para dar tempo de outras perguntas e outros responderem. O Paulo Marçal se apresenta nessa eleição como um outsider. A gente viu que o outsider deu certo em outras eleições. Eu fiz a campanha do João Dória, por exemplo, aqui em São Paulo, na capital, em 2016, que se apresentou como um outsider também, alguém que era fora da política, mas que surfou, sobretudo, uma conjuntura. Mais importante da candidatura do João Dória era a conjuntura política que fez ele se eleger. E essa mesma conjuntura fez com que o Bolsonaro se elegesse em 2018 quase como um outsider entre os candidatos prováveis a presidente, embora um candidato a deputado já de muitos mandatos. Agora, a gente viu nessa eleição de São Paulo, nessa eleição do Brasil, que os candidatos da política mesmo foram os que mais obtiveram sucesso. Os outsiders talvez não tenham tido muito sucesso, como de fato não teve o Paulo Marçal, e de fato no segundo turno as pesquisas mostravam que talvez não tivesse sucesso. Então pode ser que essa tendência aconteça para deputados, para cargos legislativos, de ter de fato os outsiders que são influenciadores da internet conseguirem se eleger. Talvez para os cargos majoritários, talvez tenha dificuldade. Então é arriscado fazer essa previsão, mas a princípio talvez seja só meio fogo de palha no caso do Marçal para cargos majoritários. E talvez eles continuem aparecendo nos cargos legislativos. Não, eu quero Claro que você quer. Eu acho que o Paulo Marçal tem um apelo maior fora de São Paulo, pode ter um apelo maior fora de São Paulo do que em São Paulo. São Paulo eu acho que tem um pragmatismo, um realpolitik, um certo equilíbrio que o próprio Nunes explorou, que é dado ali da era dos tucanos, maior. Eu acho que no Brasil vocês não sei se você é pró-Marçal, mas eu acho que o Marçal pode convencer de uma maneira muito mais fácil. E ganhar a eleição presidencial, eu não sei, aí é previsão, não é indicar, mas ele pode atrapalhar de verdade um candidato do corredor da direita, e isso é um pesadelo, eu acho. Só complementando, pelo que a gente viu, o Felipe viu, o Mário viu aqui na campanha, nosso colega do Partido Novo também viu na campanha, é bem provável que o Marcelo fique inelegível. Sim. Então, ou seja, talvez o Marcelo fique inelegível por conta disso, talvez a influência dele como cara com influência digital traga muita inspiração para os outros candidatos. Mas ele, pessoalmente, pode ser que de fato não caminhe. Ok, isso é outra coisa. Não.
Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Márcio Macedo, eu sou da análise de inteligência. A minha pergunta vai para o Dorgan. Dorgan, você comentou que a eleição em 2020 ela não foi mais esquerda-direita e muito mais a questão dos titãs, né, dos gigantes. 22, né? Essa de 22. Então a gente teve ali o Bolsonaro em 2018, 2022 o Lula acabou de comentar que por pequenos detalhes ele provavelmente não levou. Eu queria que você comentasse como é que essa questão do chamado voto envergonhado, isso que 2018, 2020 veio, que a gente percebeu muito isso falado pela imprensa e a gente acaba acompanhando um pouco. Esse voto envergonhado, nas pesquisas que você fez no Brasil, como é que ele se apresenta? Ele existe, sem dúvida nenhuma. Eu senti muito mais nesses... O voto bolsonarista, ele sempre... Em qualitativo, ele sempre foi muito expresso. Eles brigavam demais nos grupos e se impunham demais. O que é muito diferente, Marçal, aqui que eu fiz para um veículo de comunicação, muitas pesquisas internas, e o eleitor do Marçal era meio quieto. Ele tinha uma certa vergonha, meio envergonhado, diferente do bolsonarista. Na quantitativa, existe o voto envergonhado, que nos anos 80 e 90 era do PT, nas respostas, né, e chegava na urna, a gente abria, ficava impressionado. Existe um voto envergonhado na direita extrema em alguns candidatos. Existe. Ele é na direita mais conservadora, os candidatos mais espetaculosos. Existe um certo voto envergonhado. Existe, sem dúvida, que pode estar uma quebra. Muita gente fala ali, não vou votar em ninguém, estou indeciso, nulo. Na hora H ali, ele dá um sprint. Antigamente esse sprint vinha de candidatos do PT, e hoje esse sprint final ali, ele sempre quebra um pouquinho nesses candidatos. E tem a abstenção também, né, Renato? Sim, sem dúvida. A abstenção que é maior entre os eleitores de classe social mais baixa, e aí sempre acontece isso do PT, né? Quer dizer, o PT é rei disso, né? Tem uma expectativa de vitória e aí vai para um segundo turno, e foi porque o eleitor não apareceu para votar, não porque o eleitor tenha mudado de ideia, diga. E eu só dizer, até para confirmar, né, nos Estados Unidos, nos estados pêndulo, eu achei interessante que quando o New York Times largou as pesquisas que davam vitória em todas para a Câmara, veio lá um asterisco bem grandão dessa vez. Olha, tem muitos estados, em muitas entrevistas a gente detectou que o eleitor trumpista, detectamos que esse eleitor não quis nem responder à pesquisa. Portanto, pode ter uma quebra, como se viu que a quebra foi gigantesca, certamente, portanto, motivada em alguma medida por esse voto silencioso. O Datafolha sofre com isso, né, Renato, que é a mesma questão do New York Times. O eleitor já é contra o Instituto, né? Então ele já não responde. Quem mais está com o microfone? Bom dia. Outro Paulo Peixinho. Eu sou de Pernambuco e faço campanhas, sou da Código Comunicação. Nós fazemos campanhas nos municípios menores. Então eu tenho que trabalho nesse Brasil profundo. E eu gostaria de tomar aqui a liberdade de fazer um comentário com relação a Pablo Marçal. Lá em Pernambuco nós temos uma indústria têxtil muito forte, ali em Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru e Toritama, e na reta final, do meio da campanha final, uma coisa que explodiu eram os bonés personalizados a lá Pablo Marçal. Então, assim, o efeito nos eleitores ainda cabe nos estudos, mas nos políticos e em tempo de mídia digital, onde um Ctrl-C, Ctrl-V, eu no interior vi demais, eu sofri muito com isso. Todo dia o candidato tinha uma ideia mirabolante, porque alguém trouxe para ele um videozinho, mostrou isso aqui, ó. Eu digo, rapaz, você tem certeza? Isso não tem nada a ver contigo. Não, mas o cara dançou, a dancinha fez 2 pulinhos para um lado para o outro, e esse negócio, ó quantas visualizações teve. Efeito Topázio, que ele chama. Exato. Então, assim, esse negócio de Marçal, o modus, eu acho que para a gente corrigir a rota e tirar proveito também, porque ele acertou em muitas coisas, isso carece ainda muito estudo. Mas a minha pergunta é muito mais com relação ao futuro, né?
para onde vamos. E eu tenho sentido muita falta, e eu também em outros eventos que participo de roda de conversa entre amigos, cadê os partidos? Aqui mesmo, até agora, falamos muito da política cada vez mais personalizada, mais individualizada. E quando a gente pensa em democracia, a base, em tese, seriam os partidos, né? Protegendo inclusive contra os outsiders que são contra a democracia e a usam para destruí-la. E então, assim, eu deixo aberto a vocês, são mestres, mas que tragam, pelo menos para mim, para amenizar essa inquietude. Os partidos, como vamos agir quanto partido? Acho que o professor Gabriel vai responder. Tem uma última pergunta que eu queria já juntar a última pergunta nessa, porque a gente tem só 1 minuto. Ele lá quer fazer uma pergunta. Ele aqui está com o microfone, já aguardando. Mas depois a gente vai ter um período no café que vocês podem conversar individualmente também. Não, só rapidinho, qual que é a pergunta? Posso fazer agora? Bom dia, meu nome é Esdras, sou de Água Branca, no Piauí, e a minha pergunta é para o Gabriel também, que pode ser estendida para o Renato, né? Sobre o processo de decisão do voto. Eu acho interessante de como a gente viu nas últimas campanhas a identificação como pessoa e não com propostas, outra coisa, mas como pessoa. Eu vejo o Pablo Marçal, ou eu vejo Bolsonaro, ou eu vejo outro candidato, eu me identifico apenas como pessoa. Eu não estou nem aí para propostas. Não, ele é uma pessoa legal, ele é um cara que fala o que eu quero ouvir e acabou. Então eu queria saber se isso tem uma explicação do ponto de vista sociológico e antropológico, se pode ser explicado, e também se tem a ver, se tem alguma faixa etária que ela é mais propícia a ter esse tipo de comportamento que é apenas por identificação ou não. Obrigado pelas perguntas excelentes. Vou começar primeiro aqui. Pensar em processo de voto, né? A gente pode pensar, claro, na escola sociológica, que o cara ainda é movido pela classe social, pode pela psicologia do voto, que a família tem uma importância, a mulher tem também um aspecto muito interessante, mas eu ainda vou do professor Gaudêncio, sabe? A geografia do voto. Estômago, bolso, coração e cérebro. Até arrepiei agora. Né? Então eu acho interessante. Pelo ponto de vista da antropologia, é porque entrou na cultura. A política agora está muito mais em entretenimento, tem uma coisa individualizada, as pessoas consomem o poder dessa forma no cotidiano e acabam votando assim. O Paulo fez uma excelente pergunta também, minha cabeça parecia que ia explodir quando você perguntou. Tem um processo de desqualificação partidária que vem no mundo, lá na Europa, a partir de 89, chega ao Brasil, mas eu acho que a forma mais pragmática aqui, pelo ponto de vista do marketing, é a gente entender que precisa mudar a comunicação. Falar uma coisa menos institucionalizada, falar uma coisa mais direta, mais pragmática, com o jovem principalmente. Tem que usar um pouquinho mais a imperfeição. Nossas pesquisas, professora Sila, sempre está presente lá como o jovem é imperfeição, ele não é perfeição, ele não gosta do político perfeitinho nem do partido perfeitinho. E isso para ser olhado também. Por fim, só a última mensagem que eu me empolguei com a pergunta de vocês. Os colegas aqui falaram coisas muito boas, muito interessantes. E eu acho que o que fica para nós também é que, no final das contas, muitos princípios fundamentais do marketing são os mesmos. Eles foram amplificados, Lula. Pensei aqui no estado de espetáculo o painel inteiro. Né? Pensei aqui na força do princípio da realidade, conjuntura ou mudança. O cara tem uma identidade boa, o cara tem um recall, o cara tem teto para crescer. Qual que é o principal problema? Ele tem história para enfrentar o principal problema? Então eu acho que é uma coisa que valoriza muito o trabalho. Né? Os princípios são os mesmos, eles foram amplificados em boa medida. Obrigado, gente. Gente, muito obrigada aos nossos painelistas, a todos vocês.